Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. No vídeo da série de hoje, Panteões, hoje a gente vai falar sobre a deusa celta Morgan, a Senhora da Morte. Apesar de escrever Morrigan, se diz Morgan. Então vamos lá. Morgan é uma deusa dos povos celtas da Irlanda, que muitas vezes é tida como patrona das sacerdotisas e das bruxas. O seu nome significa grande rainha, mas também pode significar rainha fantasma ou apenas terror. Morgan, como todas as deidades celtas, está associada às forças da natureza, ao poder sagrado da terra, o grande útero de onde toda a vida nasce e depois deve morrer, para que a fecundidade e a criação da terra possam renovar-se. Por isso também é vista como uma deusa da morte e da guerra, invocada antes das batalhas como a deusa do destino humano. Associada com a vingança, a guerra e a morte no campo de batalha, algumas vezes ela é anunciada com a visão de um corvo ou um lobo entre as carcaças. Premonição de destruição ou mesmo das vacas. Embora sua associação com o gado bovino permita uma ligação com a fertilidade e o campo, possui também associação com o rio, pois em suas premonições é encontrada sempre lavando roupa dos mortos na beira de um riacho. A deusa possui um vasto domínio na mitologia celta, sendo deusa da guerra, da vingança, da fertilidade, das premonições, da destruição, da morte em batalha, da magia, domínios que ela tem certa conexão. Então, assim, a guerra destrói, abrindo caminho para algo novo renascer. Para os celtas, a morte não era o fim, mas um recomeço em um outro mundo e início de um novo ciclo. A etimologia de Morgan. Mor pode derivar de uma raiz indo-europeia que significa terror ou monstruosidade, que, cognada com o inglês antigo Mair, sobrevive na palavra inglesa moderna nightmare, ou pesadelo, e a palavra escandinava e eslavo mara, com o mesmo significado de pesadelo, enquanto Regan se traduz como rainha. Consequentemente, Morgan é traduzido frequentemente, então, como rainha fantasma. No irlandês, Morgan, com o O prolongado, ou seja, Morgan, pode significar grande rainha, já que no antigo irlandês, o mor significa grande. Também houve tentativas de escritores modernos de vincular Morgan com a figura literária galesa Morgan Le Fay, cujo nome pode derivar da palavra galesa para mar, onde os nomes são derivados e diferentes. Diferentes culturas, ramos, árvores e linguísticas celtas. A triplicidade. Morgan é frequentemente considerada como uma deusa trina, mas a sua suposta natureza tripla é ambígua e inconsistente, por isso nem sempre é referida como deusa em alguns textos antigos. Morgan, às vezes, é descrita como sendo 3 irmãs, as 3 Morgans, filha de Herminas. Então seria Bad, Masha, Nermain, e aí juntando as 3 daria Morgan. Em outro lugar, é dada como Badb, Masha e Arnand. O último é dado o nome para Morgan. Ocasionalmente, Feia e Anu também surgem em várias combinações. Morgan, porém, muitas vezes aparece só, e o seu nome, por vezes, é transmutado para Badb, cujo nome significa corvo, que é um dos animais a qual ela se transforma. Alguns defendem que estes eram todos os nomes para a mesma deusa. As 3 Morgan também são nomeadas irmãs das 3 deusas da terra, Éril, Bamba e Fodla. Mitologia de Morgan. Mitologia do ciclo de Ulster. As mais antigas narrativas de Morgan estão nessa história do ciclo de Ulster, onde ela tem uma relação ambígua com o herói. Vamos lá, vou tentar falar sem travar minha língua, hein? Cúchulainn. Consegui. No conto Tainbó Hagman, que é o rapto das vagas de Regman. O herói acorda assustado com um grito do seu cocheiro. O cocheiro dele chama Loing.
que também ouviu e disse ter vindo do noroeste, seguindo seguindo a rota que levava a Caiucan, que é o Porto do Bosque. Então, ele encontra uma mulher ruiva com um manto vermelho, conduzindo uma novilha do seu território. E aí ele fica putaço. Ele a insulta e eles trocam ameaças, pois o herói estava convencido de que ele era o proprietário dessa novilha. Mas antes que ele possa atacar a mulher, ela se transforma em um pássaro negro e voa para um ramo próximo. Então, o Cutelain, que não a tinha reconhecido antes, agora sabe quem ela é. E diz que se soubesse desde o princípio, não teria criado inimizade com ela. Ela diz que qualquer coisa que ele fizesse viria a causar má sorte. Ele responde que ela não pode lhe fazer o mal, o que faz a deusa uma série de avisos, prevendo uma batalha em que ele será morto. Ela parte deixando uma frase enigmática para ele. Eu vigio a sua morte. Vingativa, né? No conto do Taimbó Thailand, Rainha Medb de Konashat comanda uma invasão Ulster para roubar o touro Dan Cullingy. Morgan surge ao touro na forma de um corvo e o previne para fugir. Cutelain defende Ulster, travando no val de um rio uma série de combates contra os campeões de Medb. Entre os combates, Morgan surge com a aparência de uma bela moça oferecendo seu amor e auxílio na batalha, mas ele a rejeita. E aí, como a vingança, ela interfere no seu próximo combate, primeiro assumindo a forma de uma enguia, fazendo tropeçar no rio, depois como a forma de um lobo, provocando um estouro na boiada e finalmente como uma novilha que conduz o rebanho para a fuga. Tal qual como ela havia ameaçado no primeiro encontro que ela teve com ele. Cutelain a fere em cada uma das suas formas e consegue derrotar seu oponente, mesmo com a interferência da deusa. No final, ela volta a aparecer para ele, como uma velha, com cada um dos 3 ferimentos sofridos, um em cada uma das suas formas animais, enquanto ordenha uma vaca. Ela oferece a Cutelain 3 copos de leite. Ele abençoa a bebida e, com isso, seus ferimentos são curados. O conto termina enquanto os exércitos se reúnem para a batalha final e a deusa profetiza o derramamento de sangue para vir. Numa das versões sobre o conto da morte de Cutelain, enquanto o herói cavalga para encontrar seus inimigos, ele encontra Morgan, como uma velha que leva o sangue da sua armadura no val no rio, um presságio da sua morte. Depois, mortalmente ferido, Cutelain amarra-se a uma pedra, com as suas próprias entranhas, para assim poder morrer em pé. Somente quando um corvo pousa sobre o seu ombro é que os inimigos acreditam que ele está, de fato, morto. No ciclo mitológico, Morgan também aparece em texto chamado Ciclo Mitológico Celta, na compilação histórica Lebor Gabalia Eren, que é o livro da conquista da Irlanda, do século XII. Ela está listada entre os Tuatha como uma das filhas de Ermnas, neta de Nuanda, primeira batalha de Moytura. Durante a primeira batalha de Moytura, Morgan, Masha e Badb, as filhas de Ermnas, atacam o Firbolg, com banhos de magia e nuvens tempestuosas e névoas poderosas chuvas de fogo e um jato de sangue derramado no ar sobre a cabeça dos guerreiros inimigos. Ao assistir à fúria com que a guerra era travada, o bardo dos Firbolg diz que Badba, cujo nome significa corvo, ficará grata pelos corpos perfurados deixados no campo de batalha, visto que os corvos eles são praticamente como urubus. Na véspera da segunda batalha de Moytura, o rei líder dos Tuatha, Dagda, encontra Morgan no val do rio Shin, lavando as armas ensanguentadas e os cadáveres que veriam a tombar no dia seguinte. A deusa, então, dá a Dagda informações sobre o combate, revelando seus dons proféticos. Igualmente, dá provas de coragem e poder, afirma
que ela mesma arrancará o coração do seu inimigo. Em pagamento, Dagda sacia seu apetite sexual, unindo-se a ela em meio aos cadáveres que morrerão, enfatizando a íntima ligação entre a vida e a morte. E aí, nessa imagem, está a imagem do Dagda em batalha e da própria Morgan. A união entre a deusa sombria com Dagda, Deus que traz vida e fartura, é a perfeita imagem do equilíbrio, especialmente por ocorrer no meio da água e terra, o Val, o dia e a noite, crepúsculo, ano novo e velho, sunrise. Nesse momento, Morgan representa a soberania da terra e Dagda, o legítimo líder que a desposa. Dessa união surge a vitória dos Tuatha Danann. Correspondências em outras mitologias. Então, assim, representada comumente como uma figura terrível, nos comentários e manuscritos medievais irlandeses, ela é vista, então, como equivalente a Alecto, uma das fúrias da mitologia grega. Futuramente eu estarei contando aqui em mais um vídeo de Panteão. Um dos textos refere-se a Lamia, como um monstro de formas femininas, e uma Morgan. Ainda a comparação de Morgan com a primeira esposa de Adão, Lilith, na visão cristã, vista como um demônio hebreu e não como uma deusa. Ela também é uma divindade de guerra, comparável às valquírias na mitologia germânica. No folclore tardio de Morgan foi associada a Banshee, um espírito que anuncia a morte, através de gritos que só irá morrer, através de gritos que só quem irá morrer pode ouvir. Desculpa. Parentesco. Então ela é filha de Herminas, irmã de Badb e Masha. Deusas de atributos semelhantes. Na mitologia celta, Masha, Badb, Nemen, Armand. Na mitologia cristã, Lilith, a primeira esposa de Adão. Na mitologia germânica, as valquírias. Na mitologia grega, Alecto, e aqui é uma das três Hermínias. Guia rápido de correspondência. Invocação a Morgan. Para que a gente invoca ela? A respeito de justiça, maldição, morte, previsão, premonição, vingança, sombras, travessias, fertilidade, soberania, contra inimigos e coragem. Animais relacionados à deusa: corvo, gralha, lobo, vaca ou novilho. Aromas e ervas: cheiros cítricos e absinto. Alimentos e bebidas: vinho, suco de romã e carne. As cores da deusa: dourado, negro e vermelho. Pedras: ágata de fogo, heliotropo, cornalina, fluorita, granada, hermatita, jaspe vermelho, rubi e olho de tigre. Face da deusa: as três faces, ou seja, todas. Fase da lua: lua negra e lua minguante. Elemento: fogo e terra. Estação do ano: inverno. Signo: Áries. Planeta: Marte. E símbolos: lâminas, caveiras e corvos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo a respeito de Morgan. Vou repetir mais uma vez, por mais que a gente escreva Morrigan, mas se diz Morgan. Espero que vocês tenham gostado de saber a respeito da deusa, conhecer um pouquinho da mitologia, das histórias a respeito, né, de todo o envolvimento. E se você gostou, deixa aí o seu curtir, compartilha com outras pessoas, para que assim a informação chegue também a essas pessoas que de repente não têm essas informações. Eu sou a Juliana Silva, do Mystic World, e até o próximo vídeo. Beijos e tchau!